uma forma bem explícita, bem direta, a Bíblia fala que Deus procura 3 tipos de pessoas. Primeiro, obviamente, Deus procura os intercessores. Busquei alguém que estivesse na brecha, e tragicamente, naquela geração, Deus expressa o desespero do seu coração, dizendo: a ninguém achei. Mas Ele procurou por intercessores. Ele tentou evitar a destruição da parte norte de Israel, as 10 tribos que foram para a Síria. Infelizmente, ele não achou um intercessor. Você já deve ter ouvido falar as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Mas ele procura os intercessores. Jesus também disse que o Pai procura adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é isso? Em espírito e em verdade. Tudo aquilo que é nascido na carne nunca vai virar espírito, gente, né? O que é nascido no espírito é espírito. É muito importante essa adoração que discerne um relacionamento íntimo com um Deus que é espírito e verdade. Deus procura adoradores. E a adoração tem que estar em tudo, principalmente no nosso serviço, no nosso ministério. Biblicamente falando, serviço é adoração, avodar, a palavra avodar. Toda vocação, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. É sagrada. O que você faz, seja você um engenheiro, um médico, um enfermeiro, um cozinheiro, um lixeiro, não importa, se você faz para a glória de Deus, é adoração, é sagrado, avodar. Então Deus procura os adoradores. E Jesus também falou: grande é a seara, e poucos são os cearenses, os paulistas, os mineiros. Poucos são os trabalhadores. Mas é difícil a gente separar os intercessores dos adoradores, dos obreiros. A gente não separa essas coisas, na verdade, não é? E eu acho muito bacana uma conferência como essa. Eu fico muito empolgado por isso, porque como eu disse, eu me exercito muito, assim, intencionalmente. Eu sempre estou me exercitando em discernir as brechas da nossa geração, esse lugar de intercessão que Deus quer me encontrar e que Ele quer te encontrar. Ontem à noite nós falamos sobre esse aspecto do intercessor, um intermediador de conflitos, um pacificador, e nós vimos como Eliseu, por causa do coração que ele tinha, a maturidade que ele atingiu em Deus. Veja bem que essa maturidade ele não alcançou do dia para a noite. Você se lembra lá no iniciozinho do ministério de Eliseu, quando alguns meninos começaram a zombar dele, chamando ele de careca? Os carecas não gostam de ser chamados de carecas, né? E de repente ele amaldiçoou aqueles meninos. Ele agiu de uma forma assim muito esquisita, e vieram umas ursas e destruíram os meninos. Mas agora a gente tem um outro homem, um homem maduro, não é? E por causa desse profeta, que podia estar nesse lugar de intercessão, nessa brecha entre 2 reis, simplesmente uma guerra que vinha durando por décadas e custando o preço de tantas vidas, acabou por causa de um homem pacificador. Pela manhã nós falamos sobre esse aspecto da intercessão, a importância de lidarmos com as acusações, lidarmos com o acusador, com o crédito de injustiça que muitas vezes pesa contra nós, lidarmos com o adversário, não é? Inclusive a Bíblia usa
linguagens jurídicas, não é, para descrever esse papel da intercessão. Então, a importância de lidarmos com adversários, sejam pessoas, sejam instituições, e até espiritualmente, sejam até os demônios. Como é importante a gente saber derrubar o adversário dos céus da nossa vida, dos céus do nosso ministério, da nossa família. Como eu disse, muitos de nós temos apenas aquela perspectiva animista do papel desempenhado pelos demônios, como se os demônios estivessem lá no quinto dos infernos fazendo os seus planos, mas não funciona muito bem assim não. As decisões acontecem num tribunal nos céus. E é muito importante lidarmos com esse crédito de injustiça, com esses argumentos que pesam contra nós, principalmente no momento da adoração, quando você for dar uma oferta e se lembrar que tem alguma pendência que você precisa de resolver isso, para que de repente essa situação não seja levada adiante e possa empatar muitas coisas na sua história, na sua vida, na sua realidade. Agora eu gostaria de compartilhar um aspecto um pouco mais territorial, e território tem muito a ver com autoridade, porque uma das definições de autoridade é poder sobre um território. Por isso, aqui entra também o conceito de nação, de governo, de cidade, e é impressionante nós discernirmos que, biblicamente falando, Deus se relaciona conosco muito mais numa dimensão corporativa do que numa dimensão pessoal. Se você estuda o ministério profético, raras vezes você vê na Bíblia uma profecia para um indivíduo. Normalmente você vê profecias e Deus tratando numa perspectiva corporativa. Deus trata uma cidade como se fosse uma pessoa, Deus trata uma nação como se fosse uma pessoa. Ele fala para uma nação reconhecendo que ela tem uma identidade. Então, Ele é um Deus que se relaciona conosco numa dinâmica de dinastia, de família, de nação. Então, é muito importante esse discernimento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 21. Tem uma história aqui muito interessante. E eu quero realmente te mostrar, não é? Porque é muito inspirativo esse texto. Eu gosto muito de Davi. Quando a Bíblia se refere a Davi, a Bíblia fala assim que Davi era como um anjo para discernir as coisas. Na monarquia de Israel, a gente sempre observa esse tripé: o rei, o sacerdote e o profeta. Para você entender que governo demanda espiritualidade, você nunca pode isolar o rei do ofício sagrado do sacerdote, nem do ministério, do encargo moral que os profetas têm. Essas coisas andam juntas, mas é interessante como Davi é muito conhecido, porque ao mesmo tempo que ele era rei, ele tinha um coração tremendamente sacerdotal, e ele também fluía numa dinâmica profética tremenda. Ele era rei, sacerdote e profeta, por isso que é reconhecido como uma das figuras do Messias, uma tipologia do Messias. E é interessante como Davi resolveu um problema extremamente sério na sua geração. Isso é muito inspirador. Aqui no capítulo 21 de 2 Samuel, a Bíblia fala assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, e fala assim, de ano em ano, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E quando você vai lendo a continuidade desse texto, você percebe como Davi foi resolvendo essa questão.
Mas esse primeiro versículo, esse texto aí que nós lemos, veja bem, a Bíblia tem uma capacidade tremenda de sintetizar a história, porque eu penso que essa história deve ter no mínimo aí 5 a 7 anos de história, porque havia um quadro que se estabeleceu sobre a nação, não é? Um quadro que redundou numa fome consecutiva, 3 anos consecutivos de fome. Agora, o que produz um quadro de fome? Quando você fala de fome, a fome está associada com o quê? Seca, não é? Para você ter 3 anos de fome, é porque você já vinha tendo muito mais tempo de seca. Quando você tem uma seca consecutiva, obviamente, não é? Uma das consequências mais diretas é que a terra vai deixar de ter a produtividade que ela tinha, e isso produz um quadro terrível de esterilidade, fome, e isso espiritualmente é muito significativo. Veja bem, não é? Aqui nesse texto, Davi então ele tem um diagnóstico, mas esse não foi um diagnóstico, vamos dizer assim, que ele obteve rapidamente, muito pelo contrário, não é? Porque está tudo num versículo só. Mas é importante nós discernirmos que esse problema, a gente não sabe exatamente quando ele começou. Um ano de seca, o outro ano também de seca. Imagina uma cidade aqui como Marília, se ficar um ano inteiro sem cair uma gota de água. Você já pensou nessa possibilidade? 2 anos sem cair uma gota de água, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Foi o que estava acontecendo em Israel no governo de Davi. O que dá a entender é que Davi era um cara muito bem assessorado. Ele tinha ali ao seu dispor profetas que eram extremamente afinados com o coração de Deus. Ele mesmo era um homem afinado com o coração de Deus. Ele tinha pessoas ali que tinham também o discernimento dos tempos. Quando a Bíblia se refere a algumas tribos de Israel, eles tinham dons assim para discernir o tempo, o momento, mas é interessante que essa seca se perpetuou tanto e parece que ninguém apareceu com um discernimento claro do que aquilo era. Nem sempre é fácil você discernir entre uma coisa que é meramente natural e algo que tem uma conotação de fato espiritual. Aliás, isso parece ser simples, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo fala assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente, as coisas naturais se discernem naturalmente. Mas parece ser simples, mas como que a gente troca os pés pelas mãos nisso daí? E chegou num ponto que Davi realmente percebeu que aquele problema tinha uma conotação espiritual. E a Bíblia fala assim: pelo que Davi consultou ao Senhor. Ele consultou o Senhor. Tem muitas coisas, não é, que como intercessores, porque esse é o papel do intercessor, se colocar na brecha, numa situação de tragédia. Senhor, por que isso se tornou assim? Por que antes era desse jeito e agora é desse? O que aconteceu? Qual é a origem desse problema? Qual foi o processo que levou a coisa a ficar dessa forma? Então, muitas vezes, lógico, quando a gente pesquisa, quando a gente faz entrevistas, a gente acaba realmente chegando num diagnóstico. Mas aqui parecia que a coisa não tinha muita explicação natural,
não tinham subsídios até para uma pesquisa, assim, naturalmente falando. E de repente Davi, ele vai consultar a Deus, e de uma forma precisa, Deus estabelece o diagnóstico. E Deus fala assim: olha, Davi, porque eu penso que Davi, talvez ele estivesse até preocupado: Senhor, puxa vida, no meu governo, o que eu fiz de errado? Senhor, tem algo que eu fiz aqui que está ferindo o seu coração? Por que essa seca? Por que essa tragédia? Por que o povo está morrendo de fome? E muitas vezes, gente, é o que ocorre. De repente, a gente percebe espiritualmente ou socialmente a fome assolando, a esterilidade assolando. Às vezes na nossa família, casamento, você percebe um quadro crônico de esterilidade, de fome. Os céus estão fechados espiritualmente. Você percebe um quadro de morte. E não há ninguém que se coloque na brecha. Mas não foi assim com Davi. Davi falou: Senhor, eu preciso que o Senhor seja sincero comigo. Se o problema sou eu, me fala, o que está acontecendo? E Deus então fala: não, meu filho, não é você. Irmãos, presta atenção para você entender como que o mundo espiritual funciona. Como que o mundo espiritual é um campo fértil, não é? Quando você semeia algo no mundo espiritual, é impressionante. Ou você vai colher lá na frente, ou a próxima geração vai colher. Então Deus explica para ele: não é você, Davi, é a gestão governamental passada. Inclusive Deus caracteriza a gestão governamental de Saul, se dirigindo a ela como uma casa sanguinária. Ele fala assim: a casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. É por causa disso que está essa tragédia aí. Não é com você, é a geração passada. Eu não sei se você percebe que, de repente, nós estamos sofrendo consequências de um fútil legado de outras gerações, de um esquema de propagação de iniquidade que vem se perpetuando, porque, como a Bíblia diz, procurei alguém que estivesse na brecha, alguém que resolvesse isso, mas a ninguém achei. E essas coisas continuam nos afetando de várias maneiras. Você já percebeu, por exemplo, é até muito interessante isso, quando a gente pensa assim politicamente. Eu já vi vários políticos que eles são idealistas, cheios de sonhos, e eles falam: não, eu vou chegar lá na política, e eu vou fazer a coisa certa, eu tenho aquele projeto. Só que de repente esse cara, ele está se assentando numa cadeira, num lugar de autoridade que está contaminado. E daqui a pouco ele começa a tomar a forma das circunstâncias espirituais, da atmosfera espiritual que está sobre aquele lugar de autoridade. A importância de nós sabermos, resolvermos essas questões, redimirmos. Porque, veja bem, nem sempre o passado está resolvido, mas ele precisa ser. E o sacerdote, o intercessor, é aquele que vai restaurar, como Isaías disse, os lugares antigamente assolados de geração em geração. Fazendo essas confissões intercessórias, essas reconciliações intercessórias, que é o que a gente vê acontecendo aqui. Então, aquele quadro dramático de fome, veja bem, a nação estava realmente passando um tempo terrível de fome. E Davi se desperta e vem um diagnóstico preciso: a casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. É muito importante nós entendermos, gente, essa ligação espiritual
com a terra. A Bíblia ensina que existem pecados que ferem a terra, que adoecem a terra, que contaminam a terra. E esses pecados são os que estão presentes aqui, que é quebra de aliança e derramamento de sangue inocente. São pecados que ferem a terra. O que Saul fez, se você perceber, essa denúncia de Deus, quando fala que ele fez um genocídio dos gibeonitas, eu não sei quantos de vocês se lembram da história dos gibeonitas, lá com Josué. Eles eram ali da cidade dos heveus, e eles fizeram todo um teatro, ficaram com medo de morrer, como se ele tivesse vindo de uma terra longínqua, e quiseram fazer uma aliança com Josué, e o teor dessa aliança era o seguinte: olha, vocês têm que jurar diante do Senhor que nós não vamos morrer. Quando tudo aquilo veio, então, à tona, então Josué falou: olha, tá bom, nós fizemos um juramento, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do Senhor. E esse povo passou a ser responsável pela logística do templo. Eles eram servos do templo, já por muito tempo, por séculos até. Então havia uma aliança que Josué e os anciãos de Israel tinham feito com eles lá atrás, e agora vem o cabeça de vento do Saul, quebra essa aliança e assassina os gibeonitas. Irmão, se tem coisa no reino de Deus que é importante, que tem importância, é aliança. Aliança. Deus é um Deus de alianças. Quando você viola uma aliança, então esses são os pecados que ferem a terra: a quebra de aliança, o adultério, a idolatria, que é um adultério espiritual, o derramamento de sangue inocente, principalmente quando isso acontece em submissão aos demônios ou aos ídolos. Então a terra responde a esses pecados e ela adoece. Quando o povo de Israel começou a praticar esses pecados, eu não sei se você se lembra, mas essa foi a terminologia que Deus usou para adverti-los. E falou: olha, vocês estão ferindo a terra. Por causa desses pecados e crimes, a terra está ficando doente. E do mesmo jeito que a terra vomitou os cananeus, a terra vai vomitar vocês. Essa figura, eu não sei eu acho que todos nós já tivemos uma experiência de ter uma intoxicação alimentar e você vomitar. Você está sick, você está doente, então o seu organismo está intoxicado, você começa a vomitar. Quando uma terra, uma cidade, uma nação começa a vomitar os seus moradores, isso significa que espiritualmente ela está altamente intoxicada. Inclusive trazendo isso para a nossa realidade, por que centenas e centenas de empresas estão indo embora desse país? Por que tanta gente está indo embora desse país, fazendo as malas? Porque a terra vai se intoxicando, vai se intoxicando. A terra vai adoecendo. A terra responde ao derramamento de sangue, à idolatria, ao adultério, à destruição familiar. A terra vai se tornando doente. E Davi se colocou nessa brecha. Ele teve que enfrentar isso. Veja bem que Saul já estava morto, aquela gestão governamental já tinha passado, mas o problema estava continuando. Precisou de um Davi para resolver o que tinha que ser resolvido. Então, quando você vai lendo o texto aqui, se você perceber, o que Davi fez? Ele precisou de lidar com um adversário
não é, com a vítima. Quem foi a vítima aqui? Os gibeonitas. Então ele mandou chamar os gibeonitas. Você tem que entender que é um rei que está fazendo isso. Ele é o rei, ele é o soberano. E esse papel também nos cabe. Quantos de nós aqui somos reis e sacerdotes? Amém? Você tem consciência disso? Não é que nós somos um reino de sacerdotes? Então Davi ali como soberano, como rei, o gibeonita, gente, era o servo. Mas ele manda chamar os gibeonitas e ele se humilha diante, o rei se humilhando diante dos gibeonitas. E fala, olha, não é, puxa vida, o nosso governo cometeu uma transgressão muito séria contra vocês. E Davi então promove essa reconciliação, ele se coloca no caminho da vítima, do adversário, e ele fala, o que é que nós temos que fazer para que vocês nos abençoem, porque nós estamos sendo castigados, tem um castigo sobre nós, a fome está assolando a terra, só vocês podem nos tirar desse castigo. O que é que nós precisamos de fazer? Olha o quebrantamento de Davi, gente, o discernimento e o quebrantamento. E então os gibeonitas, eles ficam de certa forma até comovidos. Olha, Davi, nós apreciamos o que você está fazendo, e a nossa questão aqui não é prata, não é ouro, não é dinheiro, mas foi um genocídio que aconteceu. Veja bem que ali era um crime que precisava que alguém lidasse com ele até civilmente falando, porque não foi um crime praticado apenas por um governante chamado Saul, mas a Bíblia incrimina a sua casa, a casa sanguinária de Saul. Então os gibeonitas falam, olha, nós não queremos a morte de ninguém em Israel, mas isso não pode ficar impune. Existe um crédito de injustiça. Eu não sei se você entende como o mundo espiritual funciona. É crédito de injustiça. Assim como nós podemos construir um crédito de bondade, de justiça, não é? Nós também podemos construir um crédito de injustiça, de maldade. E essa injustiça, vamos dizer, ela pode crescer tanto, até numa perspectiva multigeracional, que é quando chega aquele ponto que Deus fala assim, e como ele falou em relação a Sodoma, Gomorra, os cananeus, a maldade, a iniquidade dos cananeus chegou até os céus, e Deus precisa inclusive de tomar medidas drásticas. Então é muito importante lidar com isso. E eles falam assim, por isso que esse é o problema da impunidade, não é? Uma coisa que fica muito claro aqui, que as coisas têm que ser resolvidas, porque a impunidade significa crédito de injustiça, que autoriza uma ação maligna de natureza correspondente. É assim que, na verdade, a sociedade vai se infernizando. Então eles pedem, e eles falam assim, Davi, faz uma coisa, vamos resolver, vamos passar régua aqui por baixo, dá-nos 7 homens da casa de Saul, para que sejam enforcados. 7 homens, provavelmente foram homens que participaram daquelas chacinas. Vamos passar régua assim por baixo. Veja bem que essas coisas, como eu disse, são traumáticas, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, porque não amaram as suas vidas mesmo em face da morte. Tem algumas reconciliações, gente, que não são fáceis. Às vezes a gente lidar com determinadas situações governamentais, territoriais, envolve lidar com situações assim difíceis. E Davi falou, não, eu vou dar esses homens. Se você ler o texto, Davi tomou muito cuidado, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, se lembra?
Você não pode consertar uma aliança quebrando outra, não é? Então ali, ele pegou esses 7 homens, 2 eram filhos de uma mulher chamada Rispa, os outros eram netos de Saul, e deu esses homens. E a Bíblia fala que eles foram enforcados. Eles foram enforcados. E quando eles foram enforcados, essa mulher, a Rispa, ela estendeu um pano de saco. Isso é sinal de uma humilhação. E ela ficou ali se humilhando, humilhando. E no enterro deles, em outras palavras, sabe o que aconteceu? Quem se lembra o que aconteceu? Depois de tantos anos de seca, a chuva veio. A chuva veio. E a Bíblia fala que Deus fez com que a terra voltasse a ser favorável. Acabou a fome. Eliseu acabou com uma guerra. Davi acabou com uma fome. Acabou com a miséria. Acabou com a miséria de uma geração. Porque ele estabeleceu a justiça de Deus. Ele confrontou esses pecados que ferem a terra, a crueldade, a malignidade, a imoralidade. Ele teve coragem para lidar com isso. Simplesmente acabou a fome. A chuva veio quando os cadáveres estavam sendo enterrados. Inclusive, ele pega os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, com os ossos desses homens que foram enforcados, enterram num determinado lugar, fechando aquele ciclo com dignidade. Veja bem, gente, a nossa vida é feita de ciclos, e é muito importante a gente saber fechar os ciclos da nossa vida, da nossa história, da nossa nação, da nossa igreja, da nossa denominação com dignidade. Isso aqui está resolvido, está redimido. A voz do acusador está calada. A chuva veio e a terra finalmente produziu o seu mantimento. Se Davi não tivesse feito essa intercessão, se ele não tivesse mapeado a verdadeira origem daquela miséria, entendido o coração de Deus em relação à tragédia social que estava acontecendo, se ele não tivesse tido a coragem de consertar as coisas, irmãos, quantos anos mais aquela fome teria durado em Israel? Quem sabe? Quantos anos mais aquela fome teria durado? Honesto, tem alguém aí que sabe? Pode falar. Você não sabe. Eu também não. Eu não faço ideia. Lógico, às vezes a Bíblia fala assim, que Deus não vai nos corrigir para sempre, porque Ele conhece a nossa estrutura que é pó. Mas talvez essa coisa teria ido muito mais adiante. Quando a gente vê lá, quando Elias confrontou exatamente os crimes e os pecados de Acabe e Jezabel, você lembra que Elias fez uma oração, por quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio, não é? 3 anos e meio de dura correção. Olha, Acabe e Jezabel não deram o braço a torcer, não. E realmente chegou num momento ali que a cabeça deles rolaram, porque a maldade de um governo chega num ponto que Deus julga. Realmente Deus vem e Ele julga. Mas o que a gente vê aqui nesse texto é como, por causa de um homem,
de um intercessor. A miséria de uma geração foi resolvida. Eu acredito também que nós podemos internalizar essa palavra dizendo que muitas vezes dentro de nós tem uma casa de Saul que tem que morrer, sim ou não? Tem uma casa sanguinária de Saul dentro de nós aí que precisa de ser exterminada. Tem uma carnalidade, tem uma maldade dentro de nós, na nossa alma, que precisa de morrer, que precisa de passar por um processo de crucificação. Se nós queremos ver fertilidade, frutificação, avivamento, um novo céus, uma nova terra, uma nova atmosfera espiritual, gente, nós temos que discernir não apenas a casa de Saul que está fora de nós, mas a casa de Saul que está dentro de nós. Quando a gente fala em corrupção, o problema não é a corrupção do governo, o problema é a corrupção que está dentro de nós. E nós vamos ter que lidar corajosamente com isso também. Mas é interessante como nós podemos virar algumas chaves em algumas situações específicas, que de repente é com você que Deus está contando. Há pouco tempo atrás eu tive assim uma experiência muito interessante. Aliás, eu quero ainda saber o desfecho dela. Estava ministrando em Tangará da Serra, né? Eu até falei com o pastor, Tangará da Serra, lá com o pessoal da igreja Holiness, um pessoal muito querido, muito precioso. Era uma reunião nacional dos pastores da Holiness, e estávamos lá ministrando e tal, um tempo muito precioso, muito Deus fazendo coisas incríveis. E dentro de toda essa proposta de redenção, não é? Porque a Bíblia fala que a terra aguarda pela redenção dos filhos de Deus. Irmãos, é muito importante nós entendermos que o plano de Deus, veja bem, Apocalipse não é o fim do mundo, é a redenção da terra, tá? Em Apocalipse, aquilo que não foi redimido pelo sangue, é redimido pelo fogo, que são os agentes da redenção. O que foi perdido em Gênesis, em Apocalipse, é restaurado. O plano de Deus vai continuar. É redenção. E foi interessante que aí esse pastor, ele procurou e falou assim: Cote, deixa eu te contar um pouco a história aqui. Eu nem sei, assim, na verdade, contar muito detalhadamente, ele me contou, mas às vezes, muitas vezes a gente esquece dos detalhes. Mas ele falou: essa cidade aqui tem um problema muito sério com água, com seca. E normalmente não é uma coisa de acontecer naquela região, porque é uma região muito rica de rios, não é? Ele falou: aqui tem um problema sério com água. Ele falou: é mesmo? Puxa vida. E ele falou: olha, a gente começou a ver o que estava acontecendo, e tem uma história de um vereador, sei lá, acho que no início, 2000 e pouco, né? Sei lá, uns 15 anos atrás. Esse vereador tinha feito um projeto para resolver o problema hídrico da cidade. E era um projeto assim que ia trazer uma solução muito eficaz. Só que essa solução esbarrou nos interesses políticos de outras pessoas. E essas outras pessoas assassinaram esse cara. Mataram ele. Derramamento de sangue. E ele falou: olha, depois disso, o problema só piorou. Esse problema hídrico só piorou. E aí, a gente estava nesse culto de manhã, era um domingo de manhã, ele me contando isso tudo, e ele falou assim: Cote, sabe quem que está aqui hoje, no culto? Ele falou: quem? Está aqui a irmã do vereador assassinado, e está aqui o atual prefeito. Os dois estão no culto. Vamos dizer, aquela pessoa que poderia intercessoriamente representar o governo,
e a irmã da vítima. E ele falou: você acha que convém a gente fazer um ato de reconciliação aqui? Um ato de justiça? Falei: pastor, demorou. Isso não é coincidência, é Jesuscidência. E ele então chamou o prefeito, chamou a irmã, conversou com eles, nós intermediamos isso, pedimos perdão, não é? Ela perdoou o governo pediu perdão. Mas pensa num negócio lindo. Sabe que presença de Deus vinha sobre aquele lugar? Eu ainda não sei o desfecho disso, mas eu sei que é bom. Eu esbarrei com ele na nossa base. Esse pastor estava lá na nossa base fazendo um seminário lá, que eu nem sei o que. Falou: Código, beleza. Falou assim: rapaz, eu tenho que te contar os resultados daquela reconciliação. Falei: cara, estou doido para ouvir. Mas depois não encontrei mais com ele. Mas ele estava empolgado. O que eu quero instigar em você é esse espírito intercessor, esse apetite pela investigação, é esse coração, essa responsabilidade sacerdotal de redimir o lugar que você vive, a família que você pertence. Nós somos os reparadores das brechas. Sim ou não? Sim. E nós precisamos de entender que é conosco que Deus está contando. Procurei alguém que estivesse na brecha. Procurei alguém que estivesse na brecha. E eu espero que ele possa dizer: achei. Achei. Irmãos, são tantas brechas que nós temos na nossa geração hoje. São tantas lacunas. É tanto crédito de injustiça. Mas é interessante que Deus está redimindo essa consciência intercessória da igreja. Isso já de muito tempo atrás, eu me lembro, até juntamente com pessoas de outros ministérios de intercessão e libertação, nós estávamos contando várias cidades que, na verdade, vamos dizer assim, o crescimento da igreja estava sendo 300%, 400%, 500%. E era exatamente onde os intercessores estavam fazendo o seu trabalho. Quando a gente fala em derramamento de sangue, quebra de aliança, onde é que estão esses altares na sua cidade? Onde é que estão aqui as clínicas de aborto? Onde é que estão os botecos que acontecem os homicídios, as brigas? Onde é que estão os motéis, onde casamentos são destruídos? Irmãos, quando nós começamos a ter um discernimento disso, e começamos compassivamente, porque isso é o sacerdócio. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quando compassivamente nós começamos a pedir perdão, representando a nossa sociedade, representando o nosso governo, nos identificando com esses pecados do nosso povo, do nosso governo, da nossa cidade, pedindo perdão intercessoriamente. É impressionante como que isso traz uma restauração para a nossa realidade. Aliás, esse é um dos princípios mais poderosos para que a nossa sociedade seja alcançada com a revelação de Deus. Eu não sei se você entende essa questão da intercessão, mas intercessão é bem diferente de oração.
Eu costumo dizer, 1 quilo de intercessão vale mais que 1 tonelada de oração. Porque em intercessão você se coloca no lugar da pessoa. Aquela oração que a pessoa tinha que fazer a Deus para se consertar com Deus, você faz no lugar dela. E quando você faz no lugar da pessoa a oração que ela deveria que fazer, você está construindo profeticamente essa realidade. Não se surpreenda se num espaço até de curto prazo, a mesma oração que você fez, aquela pessoa fazer com a boca dela. Você está construindo profeticamente essa realidade. Lógico, quando você pede perdão pelos pecados de uma pessoa, não significa que aquela pessoa está sendo perdoada, mas você está construindo, você está cooperando para construir essa realidade, que isso se concretize. Toda intercessão é profética. E nós precisamos de ganhar essa consciência, irmãos, porque os dias são difíceis, são trabalhosos, e a gente vê uma polarização moral, como a Bíblia fala, não é? Aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se mais. A gente tem visto uma certa polarização. Existem muitas brechas, mas existem muitos intercessores. Muitos intercessores. E Deus está levantando um exército de intercessores. É por isso que essa terra vai ser redimida. Eu já tenho ido por aproximadamente 8 ou 9 anos na Polônia. Todo ano nós vamos. A gente tem um seminário de intercessão em Auschwitz. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo culto, porque é uma guerra de altares. Inclusive, você está convidado, se você quiser ir, 3º fim de semana de outubro, lá em Auschwitz. Se você puder, nos vemos lá. Se você gosta dessa área de intercessão. Mas eu só quero falar uma coisa. Tem vindo pessoas praticamente de todos os países da Europa para esse seminário de intercessão que nós temos lá. E tem um pessoal que vem da Alemanha. Tem um rapaz, ele é jovem, um casal, né, de alemães. Esse rapaz, pensa num cara que tem um coração assim que arde para Deus. E ele, numa das suas experiências de quebrantamento com Jesus, intercedendo, ele como um alemão, pedindo perdão pelo Holocausto, Jesus apareceu para ele. E Jesus falou assim com ele: para cada pessoa que morreu no Holocausto, eu vou levantar um intercessor. Eu falei, uau! Inclusive esse ano é muito estratégico, porque são 70 anos, eu não sei se você entende isso, mas são 70 anos do final da guerra. O que a gente percebe que esses 70 anos, lembra os 70 anos que Israel ficou de castigo em Babilônia? 70 anos que a Europa ficou debaixo de um castigo, é impressionante. Mas nós cremos que está vindo um novo tempo, não é? Que está vindo um novo céu, e que vai haver realmente uma reviravolta profunda nos céus da Europa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Inclusive eu penso que Deus vai começar a deslocar a igreja brasileira muito para a Europa, pelo menos é o que eu sinto no meu espírito, não é? Criei, por isso falei. Intercessão. Qual é a brecha da geração que Deus quer te achar? Qual é a brecha? Lógico que essa brecha tem muito a ver com o seu perfil motivacional, com o seu chamado, com o seu dom. Ministério, veja bem, não é aquilo que você faz, é aquilo que você é para Deus. É aquilo que com pouco esforço você produz muito. Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. Para a vocação é bíblico. As boas obras que de antemão preparou para que andássemos nelas.
Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Sinergiza isso com a brecha. Seja um intercessor. Se você se identifica com isso, se você tem percebido brechas que você tem que fechar, quadros de miséria, quadros de fome, e você quer se apresentar diante de Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se isso faz sentido para você, isso que eu estou falando aqui, se isso faz sentido para você. Se coloca nesse lugar, é um lugar sobrenatural, onde Deus vai te dar autoridade. Eliseu parou uma guerra, Davi parou um quadro de miséria. Eu creio que você vai parar muita tragédia nessa geração. Deus está te levantando para isso, Deus está te arregimentando para isso. Muito mais são os que estão com você do que os que estão contra você. Um com Deus é maioria, dois é covardia. Apenas se disponha diante dele. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa tarde. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que se apresentam nesse altar. Eu quero me identificar com elas. Senhor, tem algo que essa geração precisa e que o Senhor colocou em cada um de nós. Desperta os dons. Eu oro por um destrancamento de dons sobre essas pessoas, uma liberação de graça, um rompimento de fronteiras. Rompe as fronteiras do entendimento, do discernimento, fronteiras geográficas, espirituais. Rompe, Senhor. Libera os teus filhos e as tuas filhas, que eles venham ter o coração do Senhor pulsando neles, que eles possam sentir o seu coração, pensar com a sua mente, que sejam como Davi, como anjo para discernir as brechas da geração, aqueles que vão virar as chaves no tribunal de Deus, aqueles que vão virar as chaves do mundo espiritual, vão fazer cessar as guerras, reverter o quadro de miséria, trocar governos, liberar cidades, restaurar lugares antigamente assolados de geração em geração. Que essa unção repouse sobre esse altar, sobre essa igreja, sobre esse ministério. Crescimento, rompimento, multiplicação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.